existir, ele já estava com Deus. Ele era como Deus. Os escritores do Novo Testamento proclamam Jesus como o Filho eterno de Deus, estando envolvido na criação e sendo desde o início dos tempos o homem destinado a viver entre nós, nesta terra chamada Israel. Descobrindo Jesus. Episódio 3. O Ministério de Jesus. O Rio Jordão é o rio mais conhecido do mundo. Ao longo dos séculos, milhares de peregrinos, e nos tempos modernos, milhares de turistas, vieram aqui para ver o poderoso Jordão correr. Mas, na realidade, o Jordão é um estreito, lamacento e sinuoso rio que provê o único toque de verde em uma paisagem desértica. Creio que todas aquelas garrafas de água sagrada retirada do Jordão, que são levadas para casa, devam ter sedimentos escuros em seus fundos, para provar que são verdadeiramente do Rio Jordão, pois a poeira vinda do deserto e que chega ao Mar Morto torna as águas do rio escuras. O Rio Jordão nasce nas neves no alto do Monte Hermon e vaga por cerca de 300 quilômetros até chegar ao Mar Morto. Jesus desceu de Nazaré até aqui para ser batizado por João Batista. São apenas 13 quilômetros em voo reto, mas não se chega aqui assim. O rio vagueia por mais de 300 quilômetros para atingir este local. Foi aqui às margens do Jordão que Elias fez sua pregação e que Naamã foi curado de sua lepra. Foi aqui que João Batista veio, saindo de Qumrã, para pregar o arrependimento e o batismo. E foi a este local que Jesus veio de Nazaré para ser batizado por João Batista. O Rio Jordão corre por quase toda a extensão de Israel. Sua foz fica nas montanhas ao norte e ele corre para o Mar da Galileia. Quase todo o suprimento de água de Israel vem do Rio Jordão, tanto para o consumo quanto para a agricultura. Após deixar o Mar da Galileia, o rio corre pelo Vale do Jordão, seguindo pela fronteira entre Israel e Jordânia, e desemboca no Mar Morto, ao sul de Jericó. Jericó é considerada a mais antiga cidade do mundo e depende das águas do Rio Jordão há cerca de 10 mil anos. Há alguns anos eu vi naqueles épicos de Hollywood, um dos épicos bíblicos da cena de Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E eu vi que algo ali não estava certo. Durante o intervalo, chequei as informações sobre o filme e li que quando o diretor veio dos Estados Unidos até o Rio Jordão, ao ver o rio, ele achou impróprio para ser palco de atos tão poderosos de Deus. E desta forma, a cena do batismo de Jesus foi filmada no Rio Colorado. Foi este local, impróprio, o lugar escolhido por Deus para realizar alguns dos maiores atos da história. Nós lemos nas Escrituras que, em meio ao deserto da Judéia, ao vento e à seca, veio João Batista, vestido em uma roupa de pelo de camelo e um cinto de couro. Sabemos bem pouco sobre ele, apenas que ele era filho de um casal idoso, Isabel e Zacarias. Na verdade, até há pouco tempo, sabíamos quase nada sobre João. Ele veio, diz as Escrituras, do deserto. Mas de onde?
Até 1947, ninguém pensava em escrever sobre este lugar. Até que um menino beduíno, ao sair em busca de uma cabra perdida, jogou uma pedra em uma gruta, no topo da montanha, e ouviu um tilintar. Dentro da gruta, ele encontrou um vaso enorme. E dentro dele, um antigo manuscrito. Desde então, arqueólogos descobriram mais de 300 deles escondidos nas grutas aqui em Qumran. Eles são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto e foram enterrados aqui logo após a morte de Jesus Cristo. Eles registram o dia a dia da comunidade dos essênios e os ensinamentos sobre o judaísmo na época de Jesus. Foi dessa comunidade em Qumran, dentre os essênios, que João Batista veio ao Rio Jordão, próximo à entrada para o Mar Morto, e chamou as pessoas para se arrependerem de seus pecados e serem batizadas. A água era a essência da vida da comunidade dos essênios. Toda a sua existência dependia das águas do Jordão. Hoje, nas ruínas, encontramos canais e cisternas, onde a água que corria pelas montanhas era armazenada. Além de nos fornecer os mais recentes registros do Antigo Testamento, os manuscritos encontrados aqui em Qumran detalham a rígida disciplina dos essênios. Eles acreditavam ser os verdadeiros profetas de Deus e se autodenominavam os filhos da luz. Para integrar a comunidade, os futuros membros tinham de passar por um período de 3 anos de provação. Ao fim do primeiro ano, o iniciado era submetido à purificação pela água, o batismo. Mas somente após mais 2 anos ele poderia se tornar um membro completo e dividir as refeições em comum. A seita se preocupava particularmente com órfãos, e é provável que João fosse um desses órfãos, criados pelos monges judeus do grupo. Os essênios tinham alguns versículos favoritos no Antigo Testamento, e um deles era: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, que foi usado por João conforme ele preparava o caminho para a vinda do Messias. A mensagem de João Batista era muito simples. Arrependam-se de seus pecados e sejam batizados. O povo judeu tinha uma estipulação para que os que não eram judeus se tornassem judeus. E este processo envolvia arrependimento dos pecados e batismo. Mas João disse aos judeus que eles estavam tão afastados de Deus que também deveriam se arrepender de seus pecados e serem batizados. É claro que os judeus ortodoxos da época se encheram de orgulho e disseram: mas temos por pai Abraão. E João disse a eles: eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, o que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também uns soldados: e nós o que faremos? Disse-lhes: contentai-vos com o vosso soldo. Assim João pregou e Jesus foi batizado. E então Jesus veio de Nazaré para ser batizado aqui por João. Ele deixou para trás em Nazaré 30 anos de vida e trabalho na carpintaria, cuidando de sua mãe e do resto da família. A partir de então, seriam 3 anos de ministério até sua morte em Jerusalém. Quando João foi batizá-lo no Rio Jordão, Jesus ouviu uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque Jesus, que era moralmente uma boa pessoa, veio ser batizado por João. Poderíamos esperar isso de uma pessoa que precisasse se arrepender de pecados. Mas por que Jesus? Bom, por várias razões. Ele precisava da confirmação da aprovação de Deus. E no ato do batismo ele ouviu esta confirmação. Ele foi ser batizado como símbolo de sua própria crença. Jesus disse: porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, acho que seu batismo foi um ato de comprometimento e dedicação. O ato de seu batismo foi a chegada a um ponto sem volta, até a sua morte em Jerusalém.
O batismo é um instrumento da graça de Deus. Deus operou algo em seu coração para ajudá-lo e em sua vida de dedicação e comprometimento. Foi um ato de devoção, um ato de disciplina, um ato de dedicação. A esta altura do batismo de Jesus, vêm as palavras de Mateus. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Do sublime ato de devoção a Deus, a mais torturadora tentação de Satanás foi questão de apenas um dia. O fato de ele ser conduzido pelo Espírito de Deus indica que o teste que recaiu sobre ele foi também parte da vontade de Deus. Nas estéreis montanhas da Judéia, acima do Vale do Jordão, Jesus caminhou sozinho por 40 dias e 40 noites. À noite o frio era aterrador. De dia o calor do sol queimava-lhe a testa. Seu estômago doía de fome. Embora fosse filho de Deus, Jesus, através de todo o seu sofrimento, aprendeu a ser obediente. Conforme a fome se tornou quase insuportável, o diabo lhe sussurrou: "Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." À medida que a tentação aumentou, Jesus lhe respondeu com uma citação do Antigo Testamento: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O diabo então levou Jesus à cidade santa, ao pináculo do templo, ao ponto mais alto das montanhas, e disse: "Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra." Mais uma vez, Jesus citou as Escrituras para o demônio: "Não tentarás o Senhor teu Deus."